Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda que eu tanto amo. Mais um dia, mais um momento com o Senhor Jesus, mais uma manhã com Deus. Vamos nessa manhã louvar, engrandecer, bendizer, adorar e aprender com a palavra do Senhor Jesus. Mais uma manhã que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que será um dia maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês, meus amados. Missionária Irlanda, irmã Eliane, Kete Araújo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão entrando nesse momento. A paz, shalom, 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 bom dia, meus amores, bom dia. O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos sustentado. Mais uma manhã, mais um momento, onde nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O dia está lindo lá fora. Bom dia, missionária Sandra Santos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, cada um de vocês. Vamos apresentar o Senhor com a nossa oração nesse momento e com a nossa adoração. Vamos dar a primícia desse momento para Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho Santo, muito obrigado, Pai, muito obrigado por mais esse dia, por essa chance de viver. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, até mesmo pelas nossas dificuldades, Senhor, porque é nela onde nós encontramos a Tua força. O apóstolo Paulo mesmo já escrevia: quando estou fraco, eis que eu sou forte, porque é na minha fraqueza que eu encontro a Tua força, Senhor. E é das nossas fraquezas, Pai, que encontramos, Senhor, a Tua força em nós. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu permitiste, Senhor, que mais um dia estivéssemos aqui, mais uma manhã para fazermos diferença. Mais uma chance de vida, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, Paizinho Santo. Perdoa, Senhor, porque muitas das vezes pecamos por atos, pensamentos, ações, palavras, atitudes, Senhor. E, Senhor, nessa manhã, venha, lava-nos, Senhor, limpa-nos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, e prepara, Senhor, para recebermos a Tua palavra. Abra o nosso intelecto, o nosso entendimento e a nossa compreensão para a Tua palavra, para aquilo, Senhor, que iremos aprender nesta manhã. Meu Pai, em nome de Jesus, toma o Teu primeiro lugar no nosso meio, o Teu lugar de honra, Paizinho Santo. E eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queiras. E desde já nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém. Seja bem-vindo nessa manhã com Deus. Glória a Deus. Hoje é a nossa oração e vamos estar pedindo. Hoje é o 16º dia dos 40 dias e o Senhor tem nos dado muita sabedoria e tem feito coisas maravilhosas. Eu fico assim maravilhada com tantos testemunhos que eu tenho recebido, né, das coisas que têm ocorrido, o que o Senhor está fazendo, e eu tenho certeza que vai vir muito mais. E hoje é o nosso 16º dia. Nós vamos estar lendo no livro 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, é a nossa palavra-chave de hoje. Nós vamos estar pedindo a Deus sabedoria. Será que somos sábios? Será que nós somos sábios no nosso agir, no nosso falar? Será que temos sido sábios até mesmo nos nossos comportamentos como cristão? Hoje nós vamos estar falando sobre sabedoria, a sabedoria divina que vem do Pai, que nos ajuda pela graça e pelo Espírito Santo. A sabedoria humana, que essa nada vale diante de Deus, porque sem sabedoria e sem humildade, nós não vamos para lugar nenhum. Mas a nossa palavra-chave, eu estou falando sobre sabedoria, mas não é sabedoria, gente. É humildade. A nossa palavra hoje é humildade. Mas por que eu falei sabedoria? Porque aqui
ele fala, eu estava meditando, lendo, porque eu sempre leio antes, né? Eu sempre oro antes. E peço a Deus sabedoria para mim também, compreensão, para poder também passar para vocês. Porque a pastora Luzelita, sem Jesus e sem a ajuda do Espírito Santo, ela não funciona. Só Ele mesmo para nos dar graça e sabedoria, entendimento e compreensão da palavra dele. Aqui no capítulo 5 de 1 Pedro, ele começa falando sobre os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância, que nós precisamos ser humildes e vigilantes, né? Acima de tudo. E aí ele começa falando assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de ser revelada. Apacentei o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade. Nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo exemplo ao rebanho. É bem interessante sobre tudo isso. Aí ele continua: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aí ele continua: semelhantemente vós, que é o versículo-chave de hoje, pedindo humildade ao Senhor Jesus. Semelhantemente vós, jovens, sejam sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Aí no texto ele diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo seja exaltado. Aí ele fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele não tem? Ele tem nos trazido até aqui os dias de hoje. Aí ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, como o tema de hoje é sobre humildade, ela se relaciona num conjunto de tudo. Será que somos humildes o suficiente para reconhecermos que somos fracos e que precisamos resistir à nossa carne também? Nós precisamos fugir da aparência do mal e de tudo aquilo que nos conduz a uma morte espiritual, uma morte eterna. Aqui quando ele começa falando aos presbíteros, aos líderes, e ele faz comparação dele com ele mesmo. Ele fala sobre os deveres dos anciões e dos jovens. E fala sobre a humanidade e a vigilância, porque precisamos ser vigilantes. E aí ele diz aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu. Paulo está admoestando aos líderes, aos conhecedores das palavras,
que sou também presbítero com eles, e testemunho das aflições de Cristo, participante da glória que se há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós. Ele está falando de pastores, de líderes espirituais, de missionárias, missionários, obreiros da casa do Senhor. Para sabermos apacentar, sabermos sermos exemplo, sermos humilde. Aí ele disse, está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, quer dizer por interesse próprio, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de bom ânimo, pronto para ajudar. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Ei, nós não temos domínio sobre a herança de Deus. Só lembra de uma coisa. Hoje nós vamos estar orando, pedindo a Deus para sermos humildes, sermos trabalhados e reconhecermos que esta herança, o dom, o talento ao qual o Senhor tem nos confiado para usar para a obra dele, é dele. Vamos saber administrar e cuidar da herança de Deus, porque é uma herança. Aí ele disse, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo exemplo ao rebanho. Sejam humildes. Precisamos ser humildes. E aí ele continua e diz, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando Jesus regressar, nós vamos alcançar. Porque nós vamos obedecer, vamos estar servindo, fazendo a vontade de Deus. Porque muitos de nós temos mania de querer apressar as coisas do Senhor. Mas é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E quando ele diz semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões. Será que temos obedecido à nossa liderança? Temos sido sujeitos aos nossos anciões, ao qual tem dito assim, ó, vigia, olhe, ora, espere. Aí ele diz, sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem gente que é tão soberba. Humildade, zero. Autossuficientes, amantes de si mesmo. Não conhece e não sabe. Ser humilde. Tem até muito conhecimento. Tem muito conhecimento, mas humildade nada. O que adianta? Se Deus diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí ele diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Ei, espera. Espera pelo tempo de Deus na tua vida. Seja humilde.
É interessante o quanto as pessoas, elas têm tudo para vencer. Conhece a palavra, conhece o autor da palavra, mas se acha tão grande, tão sabe de si próprio, que não tem a humildade de saber esperar no tempo de Deus. Quer apressar as coisas. Não quer ouvir líder. Não quer... Meu Deus, como somos fracos como seres humanos. Como somos falhos. Porque achamos que sabemos de tudo. Não temos humildade suficiente para reconhecer que dependemos de Deus. E que precisamos todos os dias da graça dele e da ajuda também dos nossos líderes. Jesus, quando criança, foi um grande exemplo. Quando os seus pais foram apresentar ele, né, ali em Jerusalém, porque todo judeu tem que se apresentar, todas as crianças têm que ser apresentadas aos 12. Jesus, ele se perdeu dos pais, achando os pais que estavam acompanhando a caravana. No entanto, Jesus estava ali aos pés, né, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos doutores. Estava ali aos pés, aprendendo. Será que nós temos ficado aos pés dos nossos líderes, dos mais velhos, dos nossos anciões, aprendendo? Será que nós temos buscado toda oportunidade e usado as nossas oportunidades de aprender? Irmão, eu tive uma pessoa muito amada e querida, um pastor. Ele partiu para a glória, mas era um homem... Ele é um homem mais velho que eu. Na época ele não era pastor ainda. E ele tinha uma humildade tão grande, aquele homem, que quantas vezes ele sentou comigo. Depois de muitos anos, alguns anos lá na frente, ele foi consagrado e levantado ao ministério pastoral. Mas ele sentava na mesa comigo, para aprender comigo. E eu me sentia assim, eu digo, meu Deus, quem sou eu? Mas a humildade daquele homem era tão grande, e ele era bem mais velho do que eu. Mas ele reconhecia que não era questão de, eu ser mais velho, que eu sei de tudo. Não é questão, eu tenho não sei quantos anos de crente, nasci no evangelho. Tenho não sei quantas gerações lá para trás de crente. Gente, isso não importa diante de Deus. Importa é reconhecermos que precisamos prosseguirmos em conhecer ao Senhor e servi-lo sem ganância, quando ele diz assim, apacentai-vos o rebanho de Deus que estáis entre vós, tendo cuidando dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por mas por interesse próprio, por ganância. Não forçando as pessoas a serem crentes ou a aceitar o evangelho, mas com amor.
com um ensino, sendo humilde, porque Jesus era humilde. Aí ele diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Nós precisamos, irmãos, sermos humildes e ajudarmos uns aos outros. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o tempo do Senhor está chegando. Eu sei que vai chegar aquele glorioso dia que o Senhor vai nos exaltar. E tudo é no tempo de Deus. E que seja no tempo dele. E que possamos aprender e sermos humildes, não querer forçar que as coisas aconteçam, porque naturalmente vai acontecer. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Para de ansiedade. Descansa. Porque ele cuida de vós. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão buscando quem possa engolir. E qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos? Aí Paulo finaliza a sua carta. Paulo não, Pedro. Eu tenho lido tanto Paulo, que nós lemos Romano, ontem foi também Paulo. Pedro, finalizando aqui no 10 até o 14, ele diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Jesus vai te fortalecer. Ele diz, esse mesmo Cristo que vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Oh, glória a Deus! A ele seja a glória e o poderio, o domínio para todos sempre. Amém! Aí ele continua dando a saudação a Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevia abreviamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda. E o meu filho Marcos. Aí ele diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Pedro estava advertindo aos jovens, aos líderes e os presbíteros, aos irmãos, ao qual ele amava. Muitos não querem correção e não aceitam correção. Muitos não gostam de ouvir a verdade quando o seu líder chega a falar para ele e dizer, olhe, se cuide,
O ensinamento é esse. Muitos não são humildes para receber. E Pedro, ele estava aqui, dando seus votos finais e confirmando o porquê ele escreveu aos irmãos. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Aí ele disse: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Ele estava exortando e testificando para os irmãos. Então a palavra-chave: humildade. Buscando a humildade em Cristo. Para que possamos ser humildes. Não achando que sabemos de tudo. E sabemos o que estamos fazendo. Que possamos ser obedientes. Irlanda falou algo para mim, né? Disse: pastor, eu aprendi algo com a senhora, achei interessante isso. Ela disse assim, e eu coloquei em prática. Aí eu falei: amém. Aí eu disse: o que foi, tal? Curiosa, né? Aí ela falou assim: a senhora lembra naquele dia que nós saímos do culto? Não, era o culto de oração no sábado à tarde. E depois disso, uma das membros da nossa igreja, uma jovem, tinha um ensaio de dança, né? Que ela tem um grupo de dança. E a senhora foi. E ela foi junto comigo, a Irlanda, né? Foi eu, a mãe da jovem, né? Uma irmã, uma obreira da casa do Senhor. Nós fomos deixar ela e eu falei: não, eu quero descer. Eu quero ver. Quero conhecer seus colegas, né, do grupo de dança. Porque ela sempre vinha falando: ah, meu grupo de dança é uma dança assim, é uma dança assá, tal, tal. Eu falei: tá bom, que legal. Eu quero conhecer. Irmãos, eu fui. Tinha mais ou menos uns 8, 9 jovens, entre homens e mulheres. E ali eu sentei num canto e fiquei observando, comecei a conversar com eles, né, com jovens. Só tinha essa jovem da nossa igreja que é evangélica. O resto não conhece a palavra. E eu fui apresentada ao líder do grupo, né, o coreógrafo, e comecei a conversar com ele. Eu falei: eu dançava quando era jovem, tal. Eu fiz jazz, fiz balé, tal. Comecei a conversar sobre dança e falar sobre expressão. Isso, Irlanda só olhando, né? E ali eu, conversando com eles, depois convidei para vir para a igreja. Assisti um pouco, incentivei, motivei, vi como era a dança. Não era aquelas danças horríveis que existe por aí, de pega-pega, disso e daquilo e tal, não. Mas era algo que expressava o que a música falava. Como eu sei inglês, eu sabia o que a música estava falando. Não era uma música ruim. E ali terminou, saímos dali, né? Antes deles terminarem, eu queria conhecer. Orei por eles, abençoei eles e saí. A Irlanda chegou para mim e falou assim: pastora, eu fiz o que a senhora fez também com aqueles jovens. Porque tem uma jovem da nossa igreja lá de Mossoró. Eu achei tão lindo como a missionária veio falar para mim. Como ela agiu sabiamente. E foi humilde. Ela foi atrás dessa jovem. A jovem ama jogar futebol. Ela foi lá no campo, irmãos, também assistir a jovenzinha que
Muitas das vezes perdi o culto para ir jogar futebol. Irlanda foi lá assistir, incentivar ela. Depois aqui, ó, vá, jogue. E ali Irlanda teve uma grande oportunidade de evangelizar outras crianças, outros jovens ali. E também mostrar humildade. É isso, irmão. Porque temos que sermos humildes até mesmo no nosso falar, nas nossas atitudes. Não repudiando. Temos que saber, né, sabiamente exortar também. E quando reconhecemos que precisamos da sabedoria divina e que é um dom dele, ele nos ajuda na administração da nossa casa, na nossa vida secular, no nosso trabalho ministerial, no nosso trabalho secular, né? Principalmente aqueles que trabalham fora, no meio dos seus amigos, dos seus líderes. Talvez você seja cheio de tantos diplomas, de tanto conhecimento, mas se a humildade for zero, diante de Deus nada vale. Porque aqui o Senhor, ele fala que nós precisamos nos humilharmos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo nós sejamos exaltados. Tem pessoas que talvez estejam esperando há anos no seu ministério ser aflorido, ser reconhecido. Mas tudo há o tempo de Deus. Tem pessoas que querem ser, querem fazer antes do tempo. Tem pessoas que querem forçar que as coisas aconteçam. Não é assim, é no tempo de Deus. Que seja a sua área emocional, que seja a sua área ministerial, que seja a área do seu trabalho, sua área secular, que seja na sua escola, na faculdade, na universidade, que seja em qualquer área da sua vida. Nós temos que ser humildes, porque no tempo certo o Senhor vai nos exaltar. Humildade acima de tudo. E aí ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que nós temos descansado em Deus? Será que nós temos lançado toda a nossa ansiedade diante do Pai? Porque a ansiedade, ela impede que o melhor de Deus no tempo certo aconteça. Tem pessoas que ficam ansiosas por qualquer coisa. Gente, eu já passei por ansiedade. Eu já tive uma crise, uma sozinha. Eu nunca tinha tido na minha vida, mas eu tive. E eu sei que é ruim. Foi logo assim no começo do lockdown no ano passado. Fechou tudo aqui nos Estados Unidos, muita gente morrendo e tudo fechado e isso e aquilo. Eu senti a dor dos meus irmãos. Eu senti a dor da minha família. Eu senti a dor dos meus, das pessoas, das minhas ovelhas. Houve uma preocupação em mim que me deixou tão ansiosa que eu estava fechada, sem sair de casa por 2 semanas inteiras. Eu olhava da janela, não via um pé de pessoa, nem vizinho. Tudo parado, nem barulho. E aquilo me deixou ansiosa. E eu comecei. Me deu uma crise de choro.
Que eu me recordo que o pastor Conrad chegou para mim e falou: baby, por que você está chorando? Por quê? Por que você está chorando? Eu disse: amor, nem eu sei porque eu estou chorando. E depois eu comecei a falar. E aí, naquele momento, ele falou: vamos orar. Eu orei junto com ele. E aí eu coloquei aquela ansiedade nas mãos do Senhor. E o meu coração se acalmou. Irmãos, nós somos seres humanos. Somos falhos. Nós podemos errar também. Ninguém é tão forte. Ninguém é tão imbatível. Porque tem pessoas por aí que se vestem de uma falsa fortaleza, como fosse assim, Superwoman, né? A Wonder Woman. Mulher Maravilha. Achando que é e que pode tudo. Ei, que é Superman, que é o homem, é o super-homem. Nós não somos nem super-homem e nem super-mulher, nem Mulher Maravilha. Nós temos que ser servos, reconhecendo que a nossa força está em Deus. Sermos humildes o suficiente para a compreensão daquilo que Deus tem para nós e sabermos esperar no tempo dele e aceitarmos. Tem pessoas que querem muito ser pastora, ser pastor, ser líder e não sabe o que estão pedindo para Deus, não. Você não consegue nem ser mãe, você não consegue nem ser esposa, você não consegue nem ser esposo dentro de casa, líder dentro da sua casa. Você quer liderar outras vidas? Começa primeiro a liderar dentro da sua casa. Começa primeiro a liderar na sua vida. Para você conseguir conduzir um rebanho. Vamos ser humildes. A humanidade está precisando descer para subir. Porque senão muitos vão ficar para trás. Queria a sua humildade. Existem ditados aí bem popular, que é bem certo, quer conhecer um homem de caráter, uma mulher de caráter, dê poder para eles. E é verdade. Quando você separa alguém para um ministério, ou quando você unge alguém, ou quando, que seja na sua vida secular também no trabalho, você tem uma empresa e você dá um cargo mais elevado para uma pessoa, a pessoa já se exalta. O peito já cresce. Já acha que pode fazer de tudo, que é a humildade. Não. Não sabe esperar no tempo de Deus. É por isso que muitos têm perdido. Porque não são humildes. Tem pessoas... Gente, eu conheço gente... Porque ser humilde é questão de ter caráter. Ser humilde vai muito mais além. É você ser e reconhecer que você não é. E que você precisa todos os dias descer para crescer. E reconhecer que Cristo é em você. Que Cristo é na sua família.
Existe uma diferença também de ser humilde e ser humilhado. Não quer dizer que o fato de você ser humilde, você vai se jogar no chão e aí as pessoas vão pegar e pisar sobre você. Não, não é isso. A humildade é totalmente diferente do que você ser humilhado. Existe uma diferença muito grande. Eu trabalhei com gente riquíssimas, pessoas assim, dentro de casas, pessoas riquíssimas, de embaixador e de grandes líderes e outras coisas, outras e outras pessoas. Eu ficava assim, uau, boba com a humildade dessas pessoas. Ai, Senhor, eu sei que Deus está falando. Deus está falando aqui. E uma coisa que eu percebi no meio do nosso povo, aí no Brasil, foi a falta de humildade. A arrogância de muitos. Eu chegava em certos lugares, que fosse numa loja, que fosse num shopping, um coffee shopping, ou numa empresa, por onde eu passei para resolver as coisas. E eu via pessoas humildes e via pessoas arrogantes, que não tinha nem nada. Mas só o fato que estava numa determinada posição, se achava melhor do que todo mundo e humilhava todo mundo. E não sabia. Educação zero. E aquilo doía meu coração. Ver essa situação. E me fez lembrar de muitas coisas, é como passasse um filme na minha cabeça. Pessoas pelo fato de ter um diploma, achar que pode passar na frente de todo mundo e humildade zero. Porque tem um diploma, todo mundo enfrenta uma fila, não enfrenta? Agora, porque você é advogado, ou porque você é médico, ou porque você é sei lá, seja lá o que você for, dono não sei de quê, ou tem um emprego federal, ou que tem um... Isso não quer dizer nada. Se você for soberbo, se você não for humilde. Olha aqui, o que a Bíblia fala. Ele diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão para buscar quem possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo, que todos nós passamos por isso. Ele aqui, deixa eu ver aqui, peraí, que tem uma parte aqui que ele diz, aqui ó, apacentai-vos o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpa ganância, mas de bom ânimo, pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo o exemplo ao rebanho, porquanto aparece o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça ao humilde. Ei, Deus não gosta de soberbo, de arrogante, de autossuficiente. O Senhor não recebe como seu. Vamos estar orando hoje, irmãos, e pedindo a Deus para que nós possamos ser humildes.
Que possamos ser trabalhado dentro de nós muitas coisas, porque precisamos sermos aquebrantados, quebrados, moldados, reconhecendo que precisamos descer se quisermos subir. Jesus está voltando, eu sinto isso. Jesus está voltando. Será que estamos prontos? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Vamos apresentar a nossa vida, a vida dos nossos. Vamos pedir a Deus para que venha trabalhar essa área em nós. Para que o melhor de Deus venha acontecer no seu tempo. Para que Deus dê um coração humilde aos nossos esposos, aos nossos filhos. Para que Deus nos dê um coração humilde. Não uma falsa humildade. Porque muitos se vestem de pano de saco, igual os fariseus faziam naquela época, para demonstrar algo que eles não eram. Se vestiam de panos de saco, saíam jogando poeira sobre o corpo dele, mostrando uma falsa santidade, uma falsa humildade. Vamos nos revestir do Espírito Santo. Vamos descer. Estarmos embaixo da potente, poderosa mão do Senhor, sabendo que é Ele que é, e tudo é para Ele. Que possamos nos rasgar diante de Deus, porque no tempo certo seremos exaltados. No tempo de Deus, quando nos humilharmos e reconhecermos que Ele é tudo na nossa vida. O teu diploma não vai levar você para o céu. A sua arrogância não vai levar você para o céu. A sua posição não vai levar você para o céu. É a sua comunhão com Deus. É a sua obediência diante de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não vai andar segundo a sua carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, aqueles que obedecem, aqueles que são humildes, aqueles que têm buscado de Deus. E Deus vai fazer algo grandioso na tua vida, no teu lar, na tua casa, no meio da tua família. Irmãos, não tema. Tema a Deus, mas não tema e não ande ansioso para as coisas que irão acontecer. E tudo que vocês estão vendo e que vocês têm ouvido, isso é só o começo. Só estejam prontos, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E nós precisamos estar prontos. E eu tenho certeza que Deus irá te exaltar, irá te socorrer no momento exato. Jesus te ama. Jesus ama a tua casa, a tua família.
Jesus tem coisas grandes para cada um de nós. E Ele vai continuar a trabalhar em nós se deixarmos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, em Tua presença, Paizinho Santo, rasgamos, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, trabalha em nós. Meu Pai, Tu és o maior exemplo de humildade na humanidade. O Senhor, como Filho do Deus vivo, Tu veio para servir. E Tu fosse um grande exemplo para cada um de nós. Meu Deus, quantos por aí amam ser servidos, mas não sabem servir. São soberbos, mas não são humildes. E a Tua palavra é bem clara, que os soberbos o Senhor abomina, mas o humilde o Senhor o exaltará. Senhor, se existe ainda alguma coisa em mim e nos meus irmãos que não provém de Ti, arranca, Pai, arranca de nós. Trabalha, Senhor, dentro de nós, para que possamos fazer tudo segundo a Tua vontade e sabermos esperar também no Seu tempo, Pai. Sermos humildes em reconhecer que precisamos, Senhor, a aprender todos os dias e reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada somos. Meu Deus, em nome de Jesus, visita cada lar, cada família, cada irmão. Vai trabalhando, Senhor, dentro de nós, de dentro para fora. Tirando tudo que não provém de Ti, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, se for necessário, quebra, Senhor, o vaso. Amassa, Senhor, o vaso. E refaz de novo. Meu Pai, durante esses 40 dias temos buscado de Ti. Todos os dias sermos trabalhados em uma área. E hoje, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença para pedirmos, Senhor, que nos ajude a reconhecermos que nada somos sem Ti, a sermos e termos um coração humilde na Tua presença e na presença dos nossos. Meu Pai, em nome de Jesus, vai trabalhando, vai visitando, vai curando, vai restaurando, vai moldando, vai transformando áreas em nós que nós não podemos fazer nada, mas só a Tua potente mão, Senhor, pode trabalhar no caráter de muitos que aqui se encontram. Meu Deus, em nome de Jesus, também quero te pedir, Paizinho Santo, nessa manhã, visita o órfão, a viúva, o necessitado, o caído, o abatido. Meu Deus, visita os leitos nos hospitais, as UTIs. Meu Pai, se existe pessoas ali que nunca ouviu falar do Senhor, dê a oportunidade dele te conhecer. Dê a oportunidade a ela para te conhecer. Para que eles possam tomar uma decisão e sejam salvos. Traz salvação no meio da nossa casa. Traz salvação no meio da nossa família. Traz salvação, Senhor, para a humanidade. Porque muitos ainda estão cegos.
sem conseguir enxergar, Senhor, que nós estamos passando por esse tempo. O tempo da ira de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, ao qual tem negado o Criador, tem mais adorado a criatura do que o Criador, tem mais buscado do homem do que do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, meu Pai, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva o teu povo, a fé, a esperança, transforma. Senhor, só tu podes convencer o homem do pecado e da justiça. Só, Senhor, porque não é por força, não é por violência que vamos convencer os nossos, mas é a tua presença. Por isso, Paizinho Santo, trabalha em nós, para que a tua presença seja constante em nós e para que ela venha habitar dentro do nosso lar eternamente. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá um dia de paz, um dia de segurança. Nos conduza em tudo que iremos fazer no dia de hoje. Nos proteja, nos livre. Livre das pestilências. Livre, Senhor, dos acidentes, do homem sanguinário, da língua ferina, das orações contrárias, das obras de bruxaria e feitiçaria. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Meu Pai, e nos dá um dia na tua presença de paz, de amor, de esperança e de vitória. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Shalom, shalom Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Seja bendito cada um de vocês, seja bendito a tua casa, o teu lar, a tua vida, e todos os teus sonhos e todos os teus projetos. Que o Senhor Jesus venha nos ajudar a sermos transformados e que possamos ter um coração humilde e quebrantado diante da sua presença. Que possamos aprender de Deus a cada dia, através da sua palavra, reconhecendo que precisamos dele. Precisamos prosseguirmos, conhecermos mais do Senhor e sermos humildes diante de todos. Que a nossa vida venha a ser transformada todos os dias e que possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido a cada manhã. Que o Senhor venha ser na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos, no seu ministério, aquilo ao qual o Senhor tem te chamado. Honre a Deus acima de tudo. Não se esquecendo do seu primeiro ministério, a tua família, a tua casa. Tem que ser Deus primeiro, família, depois ministério. Deus, família, ministério. Deus está sempre em cima, em primeiro lugar da nossa vida. E segundo, nosso ministério é a nossa casa. Cuida. E onde o Espírito Santo habita, há a transformação, a cura, a restauração. Quando nós colocamos em primeiro lugar Deus, e quando nós corremos para a sua presença, ele se achega a nós. E quando ele entra na nossa vida, tudo vai sendo transformado. E eu tenho certeza que Deus já está trabalhando em tua vida, na tua casa, no teu lar e na tua família. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Porque quem faz milagre não sou eu, mas é Jesus de Nazaré, ao qual aquele que vocês estão buscando
durante esses 40 dias, a cada manhã, aqui comigo. Não é a pastora Luzelita que está fazendo a diferença, mas é Jesus que está fazendo a diferença em tua vida, porque vocês abriram a porta da sua casa, do seu lar para Deus. Porque vocês estão dando a primícia e buscando e reconhecendo, sendo humilde e reconhecendo que vocês precisam de ajuda. E ajuda vocês estão encontrando, porque é aqui na palavra. É na palavra que nós encontramos o socorro diário e o alimento diário. É onde nós estamos aprendendo. Amanhã vai ser o nosso 17º dia. Glória a Deus. Aleluia. 17º dia. Vai ficar faltando só 23 dias para terminarmos os 40 dias. Gente, é gostoso demais fazer a cada manhã aqui. Estar com vocês durante esse propósito, buscando pela nossa vida, para que Deus trabalhe de dentro para fora, buscando pela nossa família, pela nossa casa, pela salvação diária. Amém? Não se esquecendo, hoje à noite, vamos estar dando continuidade ao livro de Romanos. Quem quiser participar junto conosco, esteja presente. 8h30 da noite, entre 8h30 e 9h da noite estaremos entrando para estarmos fazendo a leitura da palavra. E não se esquecendo de amanhã de manhã e estar orando durante todo esse dia, meditando na palavra. Irmãos, ora! A oração mais poderosa é de uma mãe para um filho, de uma esposa para um esposo, de um esposo para sua esposa. A oração mais poderosa é a tua, não é a minha, é a tua, diante de Deus, porque Deus quer ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. E aí nós vamos prosseguindo, intercedendo um pelos outros. Não se esqueçam de orar também pela pastora, pela minha vida, para que o Senhor possa estar me dando graça para continuar aqui junto com vocês todos esses dias, durante esse período, porque eu tenho orado pela sua vida também. Eu tenho orado pela tua família, pela tua casa. Então também interceda por mim, porque eu também preciso. Amém? Ó, um beijo no coração. A paz do Senhor Jesus até amanhã de manhã. Shalom, shalom, shalom Adonai. Que a paz do Senhor seja contigo. Um beijo, amo vocês e até amanhã. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tchau.